Olá, gente, boa tarde. Tudo bom com vocês? Eu estou dizendo boa tarde porque eu estou gravando esse vídeo domingo à tarde. E a partir de agora nós vamos ter outro modelo de aula. Ao invés de termos aula pelo Meet, porque eu sei que poucas pessoas vão e os que vão acabam perdendo conteúdo, eu pensei melhor e decidi gravar as minhas aulas. O problema é que até então eu não tinha como gravar, mas eu descobri um aplicativo de videogames, né, que me permite gravar a tela do meu celular. E por esta razão, eu decidi que vou gravar as minhas aulas a partir de então. Mas então, professora, como se dará a presença, né, a nossa presença? Eu vou postar esse vídeo no YouTube. E vocês terão que assistir esse vídeo no momento da minha aula e fazer comentários acerca dele, né? Acerca do conteúdo que foi passado aqui. Isso valerá como presença para vocês. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer. Nós estamos na semana de revisão e próxima semana teremos prova. Porém, eu acho que a revisão nós já fazemos sempre no momento em que nós estamos resolvendo esses simulados toda semana. A gente vai martelando, não é? Eu trago questões de vanguardas, trago questões da primeira fase do modernismo, estamos até um pouco mais adiantados, né, na segunda fase do modernismo, porém fazendo sempre essa revisão. Tudo bem? E assim será. Vamos lá para a resolução das nossas questões, do nosso exercício de aprofundamento de conteúdo. Iremos aqui para a primeira questão, né? A imagem retrata uma das mais destacadas produções do expressionismo alemão nas primeiras décadas do século XX. Sobre esse movimento artístico, não é correto afirmar que, observem que ele está pedindo, até coloca em caixa alta, a opção errada. E aqui nós temos a imagem, né, que é do filme Metrópolis de 1927. Um dos primeiros filmes sob influência do expressionismo alemão, Metrópolis. E aqui ele pergunta, né, sobre o expressionismo. Ele foi um movimento de vanguarda surgido na primeira década do século XX? Sim, de fato. Ele surgiu na primeira década do século XX, embora nós saibamos que Van Gogh e Edvard Munch, né, com suas pinturas, já tinham antecipado esse movimento, cuja proposta era exprimir, a partir de cores fortes e de imagens deformadas, as naturezas mais controversas do ser humano. Porém, o expressionismo só veio a se solidificar como uma vanguarda na primeira década do século XX. Então, esta não é a alternativa certa porque está verdadeira, né? Teve como principal influência o movimento operário, tomando como base o cinema soviético de David W. Grievich. Gente, não tem nada a ver o cinema soviético e o movimento operário com o expressionismo. Nós tivemos grandes expoentes que vieram da Revolução Bolchevique, como, por exemplo, o poeta Mayakovsky, né, que ajudou na tomada do socialismo na Rússia, nesse período aí, né, na segunda década do século XX. Contudo, não teve nenhuma influência do expressionismo aí, não tem nada a ver o movimento operário e o expressionismo. Aí aqui a terceira pergunta, né? Se manifestou basicamente na pintura, na literatura e no teatro? Sim, foram as três vertentes, as mídias, né, artísticas que se apropriaram do expressionismo. No cinema, suas principais preocupações foram o indivíduo, suas inquietações pessoais e o drama de uma sociedade devastada pela guerra? Ora, gente, nós sabemos que de 1914 a 1918 nós tivemos a Primeira Guerra Mundial.
tínhamos nações em conflito, né? As pessoas já estavam vendo os seus parentes partirem para a guerra, morrerem, e às vezes não tinham sequer resposta dessas pessoas, né? Se elas estavam vivas ou não. E isso gera um impacto muito grande na mentalidade de um povo, de fato, né? E a arte, como nasce desse meio, né, reflete as angústias de um tempo específico, com certeza vai ter influência desse período histórico, né? Ele vai refletir as preocupações desse indivíduo, suas inquietações pessoais, esse drama, né? De uma sociedade que estava beirando o desemprego, a fome, todas as mazelas que acometem uma sociedade em guerra, ou então uma sociedade em pandemia, né? Os tempos de hoje seria algo similar. Vamos aqui para outra. Suas mais destacadas produções no cinema foram Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu e Metrópolis, sim. Inclusive, eu tenho esses 3 filmes via torrent. São filmes de terror, assim, não se surpreendam muito, porque tem aqueles efeitos um pouco toscos, né, de filmes antigos. Quem gosta de assistir Star Trek de 1900 antigamente sabe do que eu tô falando. Aqueles filmes tosquinhos, mas já refletem essas sombras, esse lado mais obscuro dessa sociedade que estava saindo de uma guerra, né, principalmente ao cinema alemão, e caminhando para uma outra guerra, muito pior e mais devastadora, que seria a Segunda Guerra Mundial. O Gabinete do Dr. Caligari é um filme de terror, né, mas não assusta ninguém, é só um pouquinho tosco mesmo. Nosferatu é baseado na obra de Bram Stoker, né, do Drácula. E o Metrópolis reflete esse movimento dessa sociedade futurista, dessa sociedade que está surgindo, né, sob a égide da máquina, da velocidade. E é outro filme que é bastante representativo do expressionismo alemão. Então a resposta que é errada, né, o item errado aqui, é o B, né, que não tem nada a ver com o movimento soviético, nem com cinema soviético, nem com nada disso. Tudo bem? Oswald de Andrade foi um dos principais autores da primeira fase do modernismo no Brasil. Na poesia abaixo, o escritor propõe: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, dá um cigarro. Pronominais, Oswald de Andrade. O que é que o escritor está propondo aqui, né? Antes da gente passar para os itens, eu gostaria de fazer uma consideração sobre a palavra mulato, que na sua etimologia tem um sentido completamente pejorativo. Nós sabemos que o mulato designa pessoas que são miscigenadas, né? Porém, vem de mula, né? Aquele animal, aquela besta que carrega o fardo nas costas. E no período da escravidão, que se havia grande miscigenação, né, os senhores de escravos geralmente dormiam com as escravas, e havia aqueles escravos miscigenados, eles chamavam esses escravos de mulatos. Mula, veio de mula. Por isso nós temos que tomar cuidado com o uso dessas palavras. Eu sei que o uso que faz a palavra, né? Perdeu-se essa menção pejorativa, contudo, nós ainda temos que ter cuidado com o uso de algumas palavras. Tudo bem? Mas basicamente o Oswald critica, não é, essa formalidade da gramática, né? Da norma culta, que não se aplica no uso cotidiano da palavra. Nós sabemos que a gramática nasce de um conjunto de convenções de escrita que esse conjunto é totalmente artificial. Por isso há tantas exceções na gramática. Por isso que ela
a todo tempo está sendo reinventada, não é? E ele diz aí, não é, que o povo inventa o uso da palavra. O povo não usa a ênclise, né? Dê-me um cigarro. O povo fala, me dá um cigarro. A gente não chega no senhorzinho da tapioca e diz assim, dê-me aí uma tapioca, que eu dar-te-ei um bom dinheiro depois. A gente não fala dessa forma. Porque no uso cotidiano, não é, nós inventamos maneiras de falar diferentes, né? A gente inventa figuras de linguagem. E aqui ele diz, né, que ele tenta valorizar essa coloquialidade do falar do brasileiro. E aqui temos os itens para analisar, né? Para nós analisarmos aqui. Seria a busca de uma identidade universal? Não. Ele não está buscando nenhuma identidade universal, gente. O modernismo ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa com o que é pertinente à cultura, à sociedade brasileira. A gente sabe bem que eles estavam centrados em ver os problemas sociais do povo, tentar entender, até de forma etnográfica, né? O que seria esse povo brasileiro, essa mistura de raças, essa mistura de etnias, essa mistura bonita, né? De cores. E eles não estavam buscando identidade universal nenhuma. Né? A valorização da linguagem coloquial brasileira seria esse o item certo? De fato, a valorização da linguagem coloquial, aquela linguagem do dia a dia, aquela linguagem cotidiana. Agora vamos ver, é a B, não é? Nós sabemos que é a B. Mas por que não seriam as outras, né? Uma crítica aos maus hábitos, como o tabagismo. Gente, que coisa mais careta. Você acha que um poeta ia escrever um poema para criticar o tabagismo? Deixa isso com o Ministério da Saúde, com a propaganda lá. Ele não está atrás de saber fume ou de criticar quem fuma ou coisa do tipo, não. Sabe? Não é isso. Enfatizar a relação entre professor e aluno seria isso? Não, ele fala da relação do professor e do aluno, coloca esses dois itens, mas para lembrar que na escola nós somos ensinados a falar de uma forma, ou pelo menos éramos, né? Até um tempo atrás, né? A gramática normativa era que imperava. Ela é necessária, para que nós possamos escrever textos, como vocês vão escrever nas redações, textos da norma oculta. Porém, um estudo da língua portuguesa pautado somente na gramática normativa é totalmente ineficaz, porque a língua se faz no uso, se faz nos contextos de comunicação. E aqui essa relação de professor e aluno somente enfatiza esse aspecto, né? Não é o tema principal do poema. Repensar o uso do português no Brasil, aqui nós temos uma pergunta, aliás, um item que é muito parecido com o A, não é? Aliás, com o B, que poderia até causar dúvida. Mas como eu sempre dou a dica, evitem esses itens quando vocês perceberem que o item fala de algo de uma maneira muito geral e existe um item que é mais específico na questão. Geralmente o item certo é aquele que é mais específico. Por isso que é a valorização da linguagem coloquial brasileira. Ele repensa o uso do português? Repensa. Só que o item B é mais específico e por isso é o item verdadeiro. Vocês que estão no terceiro ano devem se acostumar devem ter isso em mente. Geralmente o item mais específico é o verdadeiro. Tudo bem? Com base no texto a seguir, é possível afirmar que conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela se revelou pouco a pouco e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha, ou antes a culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste.
E falando assim, compreendo que perco tempo. Com efeito, se me escapa o retrato moral de minha mulher, para que serve esta narrativa? Para nada, mas sou forçado a escrever. Quando os grilos cantam, sento-me aqui à mesa da sala de jantar. Bebo café, acendo o cachimbo. Às vezes as ideias não vêm, ou vêm muito numerosas, e a folha permanece meio escrita, como estava na véspera. Releio algumas linhas que me desagradam. Não vale a pena tentar corrigi-las. Afasto o papel. E aqui ele pergunta a que romance pertence esse trecho, né? Esse trecho é do romance São Bernardo, de Graciliano Ramos. O narrador é a personagem central do livro. Ele começa a refletir sobre sua própria vida a partir da morte de Madalena, sua esposa. Sim, a resposta A, a resposta correta, verdadeira. Aqui nós temos a história de Paulo Honório, um sujeito que veio do nada e consegue as coisas a partir da força bruta, a partir de apropriação de terras, né, de roubos e de falcatruas. E ele se apaixona por uma professora chamada Madalena, que por sua vez é uma mulher culta, uma mulher educada. E o Paulo Honório tem, assim, como todos os personagens do Graciliano Ramos, como o próprio Fabiano de Vidas Secas, tem uma grande dificuldade de se expressar, né? Por não ter tido a educação formal, por não ter tido acesso a determinados bens, né? Uma cultura. E é aquele sujeito brucutu, ele é bruto, ele não sabe falar direito, age com violência, aquela espécie, né, de coronel. Já a Madalena não, a Madalena é o oposto dele. É uma mulher sensível e vai até a comunidade, conversa com as pessoas, quer ensinar, né, um bando de pessoas que eram analfabetas a ler. E isso começa a incomodar o Paulo Honório, porque ele percebe que a Madalena, com a sua ternura, com a sua empatia, consegue ganhar as pessoas de outra forma, né? Tem muito mais poder sobre as pessoas do que ele, que age com a força bruta e é violento. E aqui, de fato, ele é muito apaixonado por ela, apesar de serem pessoas completamente diferentes. E ele começa um romance nesse exercício de rememorar, quer dizer, de lembrar do que está acontecendo, né? De tirar da mente as lembranças. E é muito bonito esse romance, porque mostra essa dualidade, né? Entre a força bruta e a força intelectual. E é o tipo da coisa, quando nos faltam, né? Argumentos, quando nos faltam intelectualidade, quando nos falta sensibilidade, nós recorremos à violência, né? E esse é o grande embate da obra do Graciliano. É muito bonito de ver. Agora vamos ver por que os outros estão errados. Trata-se do romance de Machado de Assis, Dom Casmurro? De jeito nenhum, não tem nada a ver com Machado de Assis, né? Nesse trecho de Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa fala do sertão. Pessoal, o Guimarães Rosa também fala do sertão, também fala desses seres estiolados pela seca, estiolados pelos problemas sociais. Estiolado, não é? Que eu quero dizer aqui, são massacrados, né? Por tudo isso, por todas essas questões. Porém, o Guimarães possui uma linguagem muito diferenciada. Enquanto Graciliano Ramos é mais enxuta, né? Ele usa poucos adjetivos para descrever os personagens. Geralmente ele descreve a vida pelo lado de fora, né? O Guimarães Rosa tem um trato com a linguagem diferenciado. Ele inventa, ele faz neologismo, ou seja, ele cria palavras novas a partir do conhecimento que ele tinha das culturas, né, das diferentes variantes linguísticas do Brasil.
Então, é muito diferente a obra do Guimarães Rosa e do Graciliano Ramos nesse aspecto. E de fato, esse romance, esse trecho do romance não é dele, né? Do Graciliano Ramos, né? O autor desse trecho é José Lins do Rego. Em seu romance Fogo Morto conta a história de José Amaro, o artesão que se orgulha de sua profissão, mas se sente enfraquecido após a morte da esposa. Não tem nada a ver, gente. José Lins do Rego também foi da segunda geração modernista, escreveu O Menino do Engenho, escreveu Fogo Morto, mas ele vai falar do declínio da produção açucareira na região da Alagoas, vai falar das memórias dele como menino no engenho, e não tem nada a ver, não tem nada a ver. Né? O trecho apresentado fala da angústia de escrever, de fato. Esse homem que não recebeu educação se sente angustiado por não poder escrever, por não ter a palavra correta, por tentar, não é? Querer escrever e não conseguir. O homem rude, né, tenta passar sua vida limpo, contando sua própria história, de fato. Porém, não é o do romance bagaceiro de José Américo de Almeida, que também é do segundo momento do modernismo, mas não tem nada a ver com bagaceira. Então a resposta certa é A, né? É o trecho do romance São Bernardo de Graciliano Ramos. Ok, pessoal. Sobre a segunda geração do modernismo brasileiro, é correto afirmar: a cultura indígena e africana foram os principais temas explorados pelos escritores desse período? Não. No primeiro momento do modernismo, havia essa preocupação de entender as diversas origens do povo brasileiro. Ok, nós tínhamos essa preocupação. Porém, não era a preocupação central do modernismo, né? E sobre a segunda geração, menos ainda. Eles estavam mais voltados para uma crítica social, para um aprofundamento mais complexo, né? Da reflexão sobre o homem no mundo, o homem no seu meio social. Então não tem essa preocupação. Chamada de segunda fase de construção, a produção literária desse momento esteve voltada para a denúncia da realidade brasileira? De fato. Estava voltada para a denúncia da realidade, estava voltada para o cotidiano, estava voltada para o que acontecia nas cidades, além de mostrar questões específicas do povo brasileiro, como a Raquel de Queiroz mostrou ao falar da seca do 15, como José Lins do Rego fez ao falar da questão do declínio, né, da produção açucareira em Alagoas, como Graciliano fez em inúmeros momentos de sua obra, porém com esse aprofundamento, não é? Sobre essa reflexão mais vasta sobre a alma humana. Não é? O ser humano estava em conexão com o seu meio social, sofria por isso. Homem e meio se misturam nessa matéria. Né? O índio foi eleito como herói nacional, reforçando mais ainda a identidade brasileira. Gente, isso aqui é romantismo, isso aqui é preocupação do romantismo, de José de Alencar. Quem estava disposto a construir um projeto de nação, colocando o índio como um herói, era José de Alencar. Simbolismo não, modernismo não tem nenhuma preocupação nesse aspecto. Mário de Andrade vai falar da cultura indígena? Vai, mas sobre outro viés. Não era um herói. Macunaíma é um anti-herói. Né? Desprovida de engajamento político. Ah, Jesus Cristo. Aí a gente já vê que tá errada, né? Nesse movimento, a preocupação era acerca do aprimoramento da linguagem. Ah, essa daqui traz um item errado e um item certo, né? Então faz com que ela seja totalmente errada. Porque de fato havia uma preocupação com o aprimoramento da linguagem, como todo o século XX, né, com a guinada linguística que a gente chama na filosofia, as artes vão se preocupar
não somente com o que, com o referente, né, da informação que vão passar a partir das telas, das pinturas, dos filmes, mas o modo, né, de fazer isso, que a gente chama de guinada linguística, porém não era desprovida de engajamento político, né? Então tá errado isso aqui. Com forte teor indianista, a poesia dessa fase esteve voltada para temas do cotidiano. Essa não faz sentido, né? Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, todos esses autores falaram de questões sociais, né? Como principalmente Carlos Drummond de Andrade, nas suas primeiras produções poéticas. Contudo, não tinha forte teor indianista, né? A gente sabe que não tinha isso, mas era voltado para o cotidiano, para a realidade, para o momento presente, para todos esses temas, né? Então é isso, pessoal. Corrigimos a última questão. Eu vou deixar vocês aqui, né? Vocês lembrem-se de que a presença de vocês eu só darei se vocês assistirem ao vídeo, fizerem comentários sobre o vídeo. Não adianta vocês comentarem qualquer coisa, porque eu vou saber se vocês assistiram ou não. Tudo bem? E esta será a nossa nova forma de trabalhar, porque quem perde aula no Meet vai ter condição de saber o que foi dado. Tudo bem, gente? Vou deixar aqui meu bom dia para vocês. Fiquem bem e tranquilos, de boas, na lagoa. Beijo, pessoal.